Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Todas as manhãs tem um devocional aqui, uma reflexão na palavra de Deus. No máximo 10 minutinhos, vai abençoar e edificar muito a minha e a sua vida, amém? Aqui eu sigo a sequência bíblica também. E neste momento estamos em João, capítulo 4, versículo 27. Jesus acaba de ter um encontro com a samaritana e os discípulos voltam neste momento. Então vamos lá, versículo 27, João 4. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram muito juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir o trabalho deles. Amém. Então aqui Jesus diz que a comida é fazer a vontade daquele que lhe enviou. E os discípulos neste momento não entendem, falam: será que alguém lhe trouxe comida, alguma comida diferente, alguma coisa que a gente não conhece? E ele está falando das coisas espirituais, ele está falando do reino, ele está falando da eternidade. E aquele que é nascido do Espírito vê a espiritualidade, entende o que é do Espírito, que Jesus está falando aqui, né? Mas se nós estamos pensando com a cabeça terrena, se nós só temos fome terrena, fome orgânica daquilo que a gente quer comer, a gente não vai entender o reino dos céus. A gente tem que ter a fome que o Senhor coloca em nosso coração, fome pela expansão do reino, por tudo aquilo, porque ele diz aqui, né, que o normal é aquele que cultiva, aquele que planta, aquele que cultiva é o que vai recolher, é aquele que vai fazer a colheita, né? Então, mas ele está dizendo que o campo já está pronto, ele estava falando, citando aquela mulher ali: já está aqui tudo pronto, o que basta é nós colhermos, semear dentro dela ali a semente do Evangelho e colher. Os campos já estão cheios e nós precisamos colher, e não vai ser nós que semeamos, nós semearíamos para outros colheres, outros cultivarem. O campo não é nosso, é isso que ele está querendo dizer, que outros realizaram o trabalho árduo de ir lá plantar, arar a terra, preparar tudo, e nós agora só colhemos porque os profetas já tinham passado e agora Jesus estava ali fazendo a colheita, e era o que os discípulos estavam para fazer. Ele plantou, ele semeou também nesses 3 anos de ministério para escolherem depois, e tudo isso está feito. Agora nós também aqui estamos fazendo a colheita, mas da mesma maneira que nós estamos fazendo a colheita para o Senhor, nós também estamos semeando para a próxima geração, e assim será até que ele volte. Então o reino dos céus, ele não é como a vida humana, como está dizendo aqui: aquele que planta é aquele que colhe. Não, nós, um colhe, outro cuida e outro, aliás, um semeia, um cuida e outro colhe. E os campos já estão cheios, mas nós temos que ter essa fome do Pai, fazer a vontade do Pai. A nossa fome tem que ser a eternidade, o reino dos céus, aquele que nos enviou
assim como enviou Jesus para fazer a boa obra em nós e nos trazer a salvação para a vida eterna. Como Jesus disse aqui, a comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então nós temos que começar todos os dias a buscar as coisas espirituais, a olhar com o olho espiritual, com o olho do Senhor, pedir ao Espírito Santo para nos direcionar a fazer a vontade daquele que nos enviou e ter uma fome por isso, uma sede por isso, ansiar pela volta dele para a expansão do reino dos céus aqui na terra. Então, quando eu leio esse texto, quando eu estou analisando isso, eu fico me perguntando do que eu tenho tido comida, do qual é a minha vontade de me alimentar das coisas do céu. Eu fico me preocupando mais com a comida que eu vou comer aqui do que aquele que é o próprio Senhor quer que eu alimente. O que eu quero fazer é a vontade do Senhor, é a vontade minha, do meu corpo, da minha necessidade física. Então, nós temos que buscar isso nele todos os dias para saber qual é a vontade dele, o que fazer, como fazer para ele. Nós temos que ter essa fome por vidas e os campos estão cheios. Nós precisamos fazer essa colheita para o Senhor. E da mesma maneira, enquanto nós vamos colhendo com uma mão, nós vamos semeando com a outra para a próxima geração, porque alguém já preparou o caminho para nós. Alguém já deixou isso feito para nós. Então nós temos que também deixar pronto para os próximos que virão. O teto de uma geração é o piso da outra. Ou melhor, o piso de uma geração foi o teto da outra. Então nós temos que buscar a vontade do Senhor e nos alimentar dela todos os dias, fazendo isso, nos alimentando com a vontade dele. Essa é a comida, é o que Jesus nos ensina. Então, nós temos que parar de dar voz à nossa fome carnal, à nossa fome humana, à nossa fome terrena, à nossa fome aqui. E nós temos que dar atenção à nossa fome espiritual. Por isso que nós devemos matar a nossa carne todos os dias. É quando nós começamos a praticar o jejum, nós vamos percebendo que nem sempre o sabor das coisas que nós achamos bacanas são boas. O doce começa a ficar muito melado. Não estou falando que eu não gosto de doce, mas alguns doces vão ficando muito melado, vai perdendo o gosto e o sabor das coisas do Senhor vão aumentando. Então, quando nós jejuamos a nossa fome aqui da terra, nós começamos a apreciar o sabor da fome celestial, da fome eterna. Nós começamos a conseguir identificar a fome das coisas celestiais, das coisas eternas, e diminuímos a vontade pelas coisas humanas. Então, você tem uma semana cheia de fome de coisas espirituais, de coisas eternas para a sua vida. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.